morrer. Sonhar, viver e todo dia agradecer. E rezar pra você ser a última a morrer. Quarta-feira, de 7 de maio. Quem é a última que morre, investidores? A minha altcoin, pelo amor de Deus. Pra dar tempo de eu pular fora. Né? Vamos para mais um Café com Bitcoin. Deste dia 7 de maio. Vamos dar um giro aqui pelos fatos mais importantes que a gente tem que prestar atenção nessa quarta-feira que promete volatilidade para o mercado, né? Então a gente vai falar de macro, de cripto, de notícias e de gráficos. E vamos nessa então. O Bitcoin nesse momento está sendo cotado aos 97.169 dólares. Ontem o BTC deu um pump, os mercados deram um pump ontem, quando a gente teve basicamente a notícia que a China aceitou negociar com os Estados Unidos, né? Olha só, a gente teve o Bitcoin acabou fechando ontem com uma alta de 2,22%. Ele respeitou aquela linha de tendência de alta do 4 horas e aquela expectativa de uma correção, né, no Bitcoin. Neste momento, se a gente se basear somente pelo gráfico, aquela expectativa de correção se reverte em uma expectativa de continuidade de alta, né? Seja bem-vindo ao curto prazo. Welcome to crypto. Tá? E a gente passa a olhar para cima novamente, a gente passa a olhar lá para casa, quem sabe até dos 100 mil dólares, enquanto o Bitcoin estiver enfrentando essas máximas aqui, né? Mas vamos dar um giro aqui e falar do mercado como um todo. Aquele pump aconteceu quando a gente teve essa publicação, ou essa informação, né, que foi divulgada em várias mídias, de que a China aceitou sentar com os Estados Unidos para negociação de termos de comércio, né? Então, o He Lifeng vai sentar para conversar com o Scott Bessent, dos Estados Unidos, o Scott Bessent, lá na Suíça, né? Nos dias de 9 a 12, né? Então, enfim, isso vai ser mais para o final de semana mesmo, né? E a China segue acumulando ouro como se não houvesse amanhã, né, investidores? A China basicamente está fugindo lá dos títulos do Tesouro Americano, né? Tá fazendo o que o mundo inteiro está fazendo ou deveria fazer. E basicamente eles aumentaram a sua reserva de ouro pelo sexto mês consecutivo. Não é à toa que o ouro está batendo as máximas históricas lá, ainda que deu uma desacelerada leve nesses últimos dias, né? A China, que ao anunciar que vai negociar com os Estados Unidos, também divulgou um plano de estímulo monetário, né? Uma injeção tática de capital. Eles basicamente estão cortando 10 pontos nas taxas de empréstimo. E, enfim, a gente sabe que a China tem uma política bem agressiva, né? Economicamente falando, e eles vêm já nos últimos 2 anos injetando liquidez e estímulos no seu sistema financeiro, e parece que essa política não tem fim realmente, né? Isso acaba sendo muito bom também para Bitcoin e criptos, né, investidores? O Donald Trump recebeu o primeiro-ministro do Canadá lá na Casa Branca para as negociações de termos de comércio também, né? Então, todo aquele pânico que foi gerado em função das tarifas, que fez as bolsas derreterem, mercados derreterem, as projeções de recessão para os Estados Unidos, nossa, dispararam. A gente começou a ver cenário base de várias instituições aí, cenário base de recessão para 2025, e aí, aos poucos, parece que o som dos violinos já vai começando a ser ouvido lá de longe, tudo vai se recuperando, o Trump vai revertendo tudo que ele fez ou tentou fazer, aí se isso foi jogada de gênio, ou se foi loucura, ou se foi burrice, a gente vai ter espaço para muita discussão, mas o ponto é que se ele conseguiu ou não, ele está começando pouco a pouco a reverter e forçar as negociações. Isso faz parte do playbook de negociação do Donald Trump, né? Ele estrangula primeiro a pessoa para deixar ela sem ar, depois ele tenta chegar num acordo que é bom para ele, e no caso aqui, bom para os Estados Unidos, né? O Donald Trump que disse que tem um anúncio realmente positivo que vai ser feito aí entre quinta e segunda. Olha lá, quinta, sexta ou segunda. E aí vocês já sabem, né, investidores? Porque, assim,
O Donald Trump, ultimamente, quando ele vem fazer anúncio, a galera já começa a suar, ter calafrio, porque dificilmente tem saído coisa boa desses anúncios. Quando ele fala que é um grande anúncio, mano, vem bomba. O Donald Trump, que é um verdadeiro troll, né, investidores? Ele é aquele carinha, sabe aquele carinha piadista, que tira sarro e coloca apelido em todo mundo, que senta lá no fundão e que engana todo mundo. Esse cara é o Donald Trump, mano. Então, quando ele fala que vem coisa grande pela frente, depois de tudo que aconteceu nesse começo de mandato do Donald Trump, a galera começa a suar frio. Vamos ver o que será anunciado, se é algo que pode ser encarado como positivo para os mercados no curto prazo, ou se, né, vem mais chumbo, se vem mais lenha, né, investidores? Algo que ninguém aguenta mais. Hoje é um dia importante, temos daqui a pouquinho a coletiva de imprensa do Jerome Powell. Ele vai falar em nome do Fed, em nome do Comitê de Política Monetária lá dos Estados Unidos. Vai falar sobre juros, vai falar sobre projeções para a economia. E basicamente, as análises do Goldman Sachs e do Bank of America prevêem que o comitê manterá os juros na faixa atual de 4,25 a 4,50, onde estão desde dezembro. A implementação das tarifas tem gerado apreensão nos mercados. As tarifas derrubaram a confiança dos consumidores em empresas, pressionaram a indústria e provocaram uma corrida às importações. Devido a isso, o PIB dos Estados Unidos desacelerou no último trimestre, né? E de acordo com autoridades do Fed, as tarifas aumentarão a inflação e o desemprego, embora o grau e a duração desses efeitos ainda sejam incertos, né? Então, hoje, às 3h30 da tarde, a gente tem a coletiva do Fed. Às 3 horas, a gente tem um anúncio que basicamente vai ser uma confirmação de que a gente não vai ter alteração nos juros. Porém, a gente fica na expectativa de ver o que o Fed vai falar sobre a política de recompra dos títulos americanos. Eu tô até aqui com um tweet. É um tweet do Vitor Alfa. Vocês, membros, estavam comentando desse rapaz, falaram alguma coisa, eu comecei a seguir ele também. Ele realmente faz algumas publicações muito legais, né? Lá na plataforma X. Não lembro nem da onde que é o cara, mas enfim. Ele traz informações bem legais e faz algumas reflexões que vale a pena a gente acompanhar. Pra ter aquela visão, né? De fora, de alguém de fora, enfim. E ele publicou isso aqui, né? Olha lá. Atenção, o Fed está injetando liquidez nos mercados. Falamos sobre isso ontem no nosso canal de membros aí, né? No Telegram. E, olha lá, o Federal Reserve está realizando uma série de compras massivas de títulos Note e Bills essa semana. Dentre eles, ele lista aqui, né? Os títulos que foram comprados e o valor, né? Totalizando 48 bilhões, né? Isso está acontecendo porque, basicamente, investidores, os títulos americanos estão ficando sem compradores. E isso aqui é uma das razões. Tá? A China está saindo dos títulos americanos e entrando cada vez mais forte em ouro e outras reservas de valor, certo? E basicamente isso é só um exemplo, não é só isso, mas isso é um exemplo do que está rolando. E aí os títulos americanos estão ficando sem comprador, e aí os títulos ficando sem comprador basicamente vai forçando o preço dos títulos para cima, certo? Ó, na verdade, os juros vão subindo. Olha só aqui nessas últimas semanas para onde a gente viu os juros de 10 anos. Olha os juros de 30 anos. De 30 anos já está lá nas alturas. Isso aqui é uma grande preocupação para os Estados Unidos. Eles não podem deixar que a curva de juros que é projetada pelo próprio mercado dispare desse jeito. Isso aqui é péssimo para o Tesouro americano. Isso é péssimo para o governo americano, que tem que lidar com uma dívida enorme, né? Essas compras ou são partes de rolagens normais, ou podem ser evidências que chamamos de Stilt QE, né, que é o Quantitative Easing disfarçado. É uma flexibilização monetária disfarçada. Estratégia usada pelo Fed para evitar cortes nas taxas de juros ou impressão aberta de dinheiro, que poderia sinalizar pânico ou abalar a confiança dos mercados. Tá? Então, uma coisa é fato.
os títulos do Tesouro estão ficando sem comprador e os próprios Estados... O próprio país, né? Os Estados Unidos vão recomprar esses títulos se já não estão recomprando, se essa política de recompra já não começou, né, investidores? Então, a gente deve ter o Jerome Powell sendo questionado em relação a isso, né, nesses próximos... nas próximas horas aí a gente vai ter a coletiva de imprensa e existe uma expectativa de que esse tema seja abordado, né? E se de repente ele anunciar o fim do quantitative easing, ou pelo menos a pausa total, ou quem sabe até, desculpem, o fim do quantitative tightening, né, que é o apertamento quantitativo, se ele anunciar o fim, ou se ele anunciar a pausa, ou se ele anunciar que começou a recomprar, se ele confirmar isso aqui, investidores, olha, eu acho que os mercados podem reagir muito positivamente. Inclusive, a gente já mostrei para vocês que isso impacta muito fortemente o mercado de altcoins, né? Existem grandes nomes do mercado cripto que estão acreditando que uma possível alt-season está completamente ligada a essa questão do quantitative easing, que é uma injeção direta de dinheiro no setor bancário. Eu já falei isso para vocês várias vezes, olha lá. A compra de títulos injeta dinheiro nos bancos, que podem aumentar empréstimos e investimentos em ativos de risco. Com bilhões entrando no mercado, é hora de monitorar de perto os desdobramentos. A economia global pode estar entrando em uma nova fase de estímulo indireto. Eu cheguei a mostrar isso aqui para vocês. Isso aqui não é uma abordagem minha, né, investidores? É uma abordagem minha exatamente, é uma abordagem lá do Benjamin Cohen, mas que quando a gente olha de pertinho assim faz todo sentido. Peraí, eu vou pegar o gráfico da Ethereum, acho que é melhor para mostrar isso aqui. Ó. Certo? Aqui. Vamos colocar a dominância do Bitcoin também. Ficou meio confuso aqui, né? Peraí, vamos lá. Vou deixar o gráfico da dominância na cor amarela. Beleza, temos a linha rosa, que é o balanço do Fed. Temos a linha amarela, que é a dominância do Bitcoin. Temos a linha roxa, azulada aqui, que é o preço da Ethereum. E a abordagem é a seguinte: o preço da Ethereum e as altcoins e a dominância do Bitcoin começou de fato a ter fortes quedas quando a gente teve o fim do apertamento quantitativo, né? Olha só. Basicamente, a partir do momento em que a gente teve o quantitative easing, né? Ou seja, o Fed injetando liquidez e aumentando o tamanho do seu balanço, que é a linha rosa, a gente viu dominância começar a cair, preço da Ethereum começar a subir, certo? E aí a gente teve toda aquela explosão no mercado no ciclo passado, né? Claro que o cara vai falar, mas isso aqui é só uma amostragem. Eu concordo com isso, isso aqui é só uma amostragem. A gente só tem uma amostragem de uma parada que aconteceu só uma vez no ciclo passado. Mas, enfim, vamos acompanhar para ver se isso não vai acontecer novamente, né? Porque a linha rosa aqui está prestes a iniciar uma trajetória ascendente novamente. E isso vai começando a ganhar aspectos de confluência com a queda na dominância e a retomada do mercado de altcoins. Isso é para quem acredita que a gente vai ter ainda um momento das altcoins nesse ciclo e tal. Quem não acredita mais, não tem problema. Isso aqui não é para te convencer, não. Tá tranquilo, né, investidores? Essa aqui é uma visão para quem ainda acha que altcoins terão o seu momento dentro desse ciclo. Né? Eu tenho compartilhado com vocês uma visão de que este é um ciclo only Bitcoin, é um ciclo só do Bitcoin. A gente não está vivendo um ciclo de mercado das criptomoedas, como a gente viveu e falou e chamou toda aquela fase do ciclo passado de ciclo de alta das criptomoedas. A gente está vivendo um ciclo só do Bitcoin. Não dá para a gente falar que as criptomoedas estão vivendo um ciclo de alta. Quem entrou em um ciclo de alta foi o Bitcoin desde lá de 2022. Se a gente olhar o gráfico das altcoins, a gente vai ver que, basicamente, a gente pode passar pelos gráficos aqui. Quase nenhuma altcoin acompanhou o gráfico do Bitcoin nesse ciclo. No ciclo passado, a gente teve isso. As altcoins acompanharam muito melhor os movimentos do Bitcoin. As altcoins conseguiam sustentar altas de uma forma similar ao Bitcoin. É claro que ainda que com muito mais volatilidade, mas elas sustentaram altas, né? Uma coisa que a gente não viu nesse ciclo, né?
Olha lá, o Bitcoin subindo, formando a escadinha de alta, ciclo de alta explosivo. As altcoins, muitas ainda nas mínimas do ciclo, outras ainda em bull market, mas ainda em patamares muito longe do seu topo histórico, né? Enquanto o Bitcoin, do topo do ciclo passado, né? Enquanto o Bitcoin já foi bem além do topo do ciclo passado. Então a gente está vivendo, por enquanto, o ciclo só do Bitcoin, e aí o investidor de altcoins tem aquela expectativa de que a gente tenha um momento das altcoins com a queda na dominância do Bitcoin. Eu, Adriano, sigo acreditando que a gente vai ter essa queda, a gente vai ter essa rotação de capital, mas a gente tem aqui algumas razões, talvez, para acreditar que a dominância do BTC pode continuar em alta. Certo? E quem sabe bater lá na casa dos 70%, porque ela simplesmente não dá nenhum sinal de reversão. Certo? Olha lá. Inclusive, ontem ela fechou na máxima, hoje ela já está renovando a máxima. A cada dia, aqui, ó, nesses últimos dias, a cada dia a gente vem fazer vídeo novo, análise nova, e a dominância está na máxima do ciclo. Olha lá, 65,28%, caminhando agora para 66%, né? E de 1 em 1%, de grão em grão, brother, a galinha enche o papo. De 1 em 1% ela vai se aproximando lá daquela região de resistência, né? Que pode ser, eu não estou torcendo para que seja, nem só estou olhando aqui, e é fato. Pode ser o fim da linha nessa trajetória de alta da dominância do Bitcoin nesse ciclo. Tá? O ponto que eu acredito é que assim, é muito, muito, muito prematuro a gente dizer que não vai ter queda da dominância, que não vai ter rotação de capital para as altcoins. Assim, cada um tem a sua abordagem e cada um fala o que quer e analisa do jeito que quer. Eu diria, cara, ó, pode esquecer, o sonho das altcoins acabou. Se a gente tivesse, basicamente, o Bitcoin entrando em bear market, né? E, na moral, estamos longe disso, né? Estamos longe disso no BTC. Quer dizer, longe assim. Se a gente olhar o ciclo, a gente já está muito mais perto do que lá no começo. Mas ainda temos uma trajetória a percorrer. Né? E tudo isso aqui, ó, esses eventos do macro vão impactar os desenvolvimentos aí do mercado cripto ao longo do ano de 2025. Eu também sou um cara que está completamente disposto a acreditar que esse ciclo de mercado está muito mais... Esse ciclo de mercado de Bitcoin e cripto está muito mais ligado à liquidez global do que qualquer outra coisa, né? Se de repente a gente vê o fim do apertamento quantitativo e o mercado de altcoins respondendo, aí tá confirmado. Opa! Aí tá confirmado. Não temos dúvida mais de que principalmente altcoins também estão completamente ligadas ao ciclo de liquidez do mercado e aí o fator halving do Bitcoin nos próximos ciclos vai ter um impacto, vai ser muito mais um marco temporal do que um impacto real assim na oferta de Bitcoins, né? Já que, enfim, o ciclo vai seguindo aí, a dinâmica vai sofrendo modificações leves que você vai percebendo com o passar dos anos, né? E você tem que prestar atenção para você conseguir perceber que às vezes é uma mudança leve que aconteceu de um ano para o outro. E se você demorar muito para notar, tipo, a mudança já vai ter acontecido e você não vai ter tido aquela percepção, né? Não vai ter se ligado naquela sintonia fina do mercado. Mas eu realmente acredito que o mercado cripto está mudando. Ele está mudando, é um fato para mim, isso. Tá? Não quer dizer que é ruim, tá, cara? Não quer dizer que é ruim, eu não acho que isso é ruim. Ele só tá mudando. Nem melhor, nem pior. Apenas diferente, não tem aquela frase lá? Certo? E aí vamos lá no giro agora por alguns dados de cripto especificamente aqui, investidores. Olha lá. No mês de abril, o Bitcoin foi o ativo que fechou com a maior rentabilidade, superando até mesmo o ouro, superando também o S&P. O S&P ficou no negativo, o ouro ficou ali na casa dos 5% de rentabilidade em abril, e o Bitcoin ali 8%, 9%, né, quase 10%. Então o Bitcoin ganhou de todo mundo. Ganhou de todo mundo aí, olha aí. E essa daqui é para quem achava, né, acreditava no bear market. Nossa, quantas mensagens eu recebi lá no canal público, investidores, dos caras me chamando de negacionista, dos caras falando que, para mim, está muito claro que estamos entrando em um bear market. E quem não acredita nisso, basicamente, está negando um fato, né? Ah, Então dá uma olhada nesse gráfico aqui, ó. Eu tô querendo encontrar aqui um textinho que eu mandei para vocês lá no canal de membros que explica isso aqui, ó lá. Ó. Explica esse gráfico aqui. Ó, temos 105 dias desde o topo de 20 de janeiro, que foi em $109 mil. Tá? O preço, até ontem no momento da publicação, representava uma queda de 14% em relação ao all-time high do Bitcoin, dos $109 mil. Tá? Quando de fato
a gente viu esse mercado entrando em bear market 105 dias depois do topo, a gente tinha uma queda, olha só. No primeiro ciclo do Bitcoin, uma queda de 55%. Lembrando, estávamos em 14. Essa conta já caiu muito, que a gente teve o pump ontem no final da tarde, né? Já deve estar aqui nos 12, 13, né? Menos 12 ou menos 13. No primeiro ciclo, a essa altura, a gente já tinha caído 55%. No segundo ciclo, a gente tinha caído 66%. Tá? E no último ciclo, quando a gente estava realmente entrando em bear market, a gente já tinha caído 46%. Tá? E a gente tem basicamente aqui o preço do Bitcoin apontando para cima. Apontando para cima, certo? Com uma margem de queda muito menor. Então, quem acreditou que a gente estava entrando em bear market aqui e vendeu tudo lá, se assustou e vendeu em 80 mil dólares, 85 mil dólares, 74 mil dólares, pô, brother, vendeu o fundo. Todos os especialistas desse mercado estavam falando, não entramos em bear market. Não temos indicativos para acreditar que a gente está entrando em bear market, tá? Nós não vamos entrar em bear market só porque o preço já subiu muito. A gente vai entrar em bear market quando a gente esgotar os catalisadores e a gente ainda tem catalisadores para fazer o preço do Bitcoin subir ainda mais, certo? Tem muita gente falando aí que o BTC vai entrar na Banana Zone, né, investidores? Banana Zone, que é aquela fase de alta parabólica, enfim, olha lá. E se a gente olhar aqui esse comportamento, a gente já está chegando mais ou menos próximo de um horizonte onde a gente renova as máximas, né? Onde a gente renova as máximas, olha lá. Quantidade de dias desde o último topo histórico. Então, tudo aponta para cima no Bitcoin, que recebeu uma projeção do CZ lá no token 2049 bastante otimista, né? Ultra otimista, eu diria. Bitcoin pode chegar a 1 milhão nesse ciclo, disse o fundador da Binance. Será que ele não está emocionado, não, investidores? Na real, ele falou que pode chegar entre 500 mil e 1 milhão de dólares nesse ciclo. Agora eu te pergunto, CZ, até quando vai esse ciclo? Será que ele está considerando 2030 ainda esse ciclo? Né? É difícil entender as meme coins, disse o CZ. Depois que voltei, todo mundo estava super envolvido com meme coins e não havia muitas moedas com utilidade real no mercado que estivessem sendo ativamente desenvolvidas. Então pensei, ok, vamos tentar entender isso, ver do que se trata. Na verdade, é bem interessante, é bem difícil de aprender. Você acha que é só uma imagem que você posta e pronto, mas existe toda uma comunidade, regras e etiqueta envolvida. Existe um elemento muito forte de cultura e comunidade nisso tudo. Também aprendi que a vida de um trader de meme coin é bem difícil. Porra, bota difícil nisso, né, CZ? Mostrava pra vocês aqui lá, investidores. 99,6% da galera que ficava tradando meme coin na Pump perde dinheiro, perdendo dinheiro. Deve estar tudo, não deve ter mudado a estatística, a gente só tem um número menor de pessoas negociando. Olha lá, ó. Eles ficam o dia inteiro nos chats em grupo, olhando tudo, vendo qual vai ser a próxima moeda da moda. Então eu aprendi bastante sobre isso. Eu tava conversando na semana passada, investidores, com um cara que, manja tudo lá da PumpFan. Ele tradou aquilo, tá tradando ainda até umas horas. E aí ele tava me contando mesmo como é que funciona para ele descobrir uma moeda nova, qual que é a moeda do momento ali, igual o CZ tá falando aqui. E enfim, é meio louco o negócio. Você tem que ficar ligado nisso o dia inteiro, mano, pra você ver qual que vai ser o possível próximo hype, e ainda assim você tem a estatística de 99,6% de chance de você perder dinheiro. Enfim, vocês sabem que eu sou um cara que gosta de me colocar em favor da estatística, não contra, né? E aí o fundador da Binance fez previsão sobre o próximo topo do Bitcoin. Alguns de nós querem que todas as pessoas comuns comprem e guardem um pouco de Bitcoin primeiro, que os pequenos tenham sua parte antes dos grandes governos começarem a comprar. Isso aí pode esquecer, CZ, não vai ter jeito não. Infelizmente, a massa chega só depois. Ao mesmo tempo, governos comprando bitcoins ou criptomoedas é algo muito bom para o movimento de preço e também serve como uma validação importante. Próximo do final da conversa, CZ foi questionado sobre qual será o valor de mercado das criptomoedas ao final deste ano e o preço do Bitcoin no fim do ciclo de alta. Como sempre, o bilionário se mostrou otimista. Talvez 5 trilhões de dólares sobre o market cap das criptomoedas, né? Eu tenho sido um pouquinho mais arrojado. Eu tenho falado de... será que ele tá falando aqui só de altcoins? Aí eu já não sei, né? Porque como é que ele fala de Bitcoin a 500 mil dólares? Só o Bitcoin em 500 mil dólares já vai dar
mais de 5 trilhões. Então ele deve estar falando do mercado de altcoins aqui, não é, investidores? O que vocês entendem? O que vocês entendem disso aqui? Olha lá, o Bitcoin a 250 mil dólares vai bater quase 5 trilhões. Vai bater 4.987 bi. Ou seja, se ele for a 500 mil dólares, ele vai bater 10 tri nesse ciclo. Quase 10 trilhões de dólares nesse ciclo. Então, a gente supõe que o CZ está falando aqui de 5 trilhões de dólares para o market cap das criptos, fora o Bitcoin, né? Fora o Bitcoin. Aí se torna uma projeção, né, até mesmo mais otimista que a minha, que tenho falado entre 5 e 10 trilhões de dólares para o total, né? Entre 7 e 10, desculpem, entre 7 e 10 aqui numa escalada. Continuo acreditando nisso. Tá? E o diferencial do investidor é acreditar quando as pessoas não estão acreditando. É fazer o que as pessoas não estão fazendo. Então, faço com gosto, né? De acreditar. Quando eu vejo motivos, lógico, não vou ser tolo, né? De ficar acreditando em parada, aqui é só coisa da minha cabeça. Mas, olha lá. New Hampshire aprova a lei inédita para a criação de reserva estratégica de Bitcoin com fundos públicos. New Hampshire se tornou o primeiro estado a aprovar um projeto de lei de reserva estratégica de Bitcoin. As opções incluem carteiras sob o controle do Estado, custodiantes qualificados ou ETFs regulamentados. Além disso, o texto permite a inclusão de metais preciosos como ouro, prata, platina na carteira de investimento do Estado. A nova lei autoriza o tesoureiro estadual a alocar até 5% das reservas públicas em ativos digitais com alta capitalização de mercado. Olha só, deixa aqui uma portinha aberta para outros ativos, né, investidores? Só que por hora apenas o Bitcoin cumpre esse critério, né? E os americanos seguem liderando aí essa visão de futuro quando a gente fala de tecnologia e de dinheiro, né? E aí o segundo e terceiro mundo vão ficando cada vez mais para trás aqui. Felizmente. Só que a gente não, né? A gente tá acompanhando os caras, a gente tá à frente dos caras, certo? New Hampshire aprovou a reserva estratégica de Bitcoin ontem. Porra, parabéns, New Hampshire. Eu aprovei a minha reserva estratégica de Bitcoin lá em 2017. Olha lá. O Hunter Horsley falando, né, impressionado, né, com a captação que os ETFs de Bitcoin vêm tendo nesse ano, e é uma captação maior do que a do próprio ouro, né? A gente tem falado disso, o ouro está tendo o seu momento, né? O ouro disparou e ainda assim, investidores, os institucionais que se expõem lá ao mercado americano estão comprando mais ETFs de Bitcoin. O amadurecimento da tese de que o novo ativo soberano global é digital. Olha lá, nesse momento o Bitcoin está com 1,9 tri de valor de mercado. O ouro tá com 22 tri. Se o Bitcoin bater 500 mil dólares, ele chega então na metade do market cap do ouro. Ou seja, puta, tem muito chão para andar. Assim como a gente falava há alguns anos atrás que governos não iam proibir Bitcoin, que o setor bancário ia se curvar, ia passar a oferecer Bitcoin como ativo de investimento. A gente falava que as empresas iam começar a comprar Bitcoin. Naquela época, os caras achavam que a gente era um bando de louco e tiravam até sarro da nossa cara. Da mesma forma que no passado a gente falava isso e hoje se concretizou e aconteceu, eu estou falando para vocês aqui em maio de 2025. A gente vai ver o market cap do Bitcoin ultrapassar o ouro, tá, investidores? Olha lá. É melhor comprar Bitcoin do que imóveis, diz o terceiro homem mais rico do México. O Ricardo Salinas, eu já cheguei a falar sobre o Ricardo Salinas em algumas oportunidades aí produzindo conteúdo, né? O cara é um mega bilionário, acho que é dono de uma empresa do setor varejista lá nos Estados Unidos, né? Olha o que ele disse: no meu portfólio pessoal, aquele que eu mesmo administro, sim, estou praticamente all-in. Tenho 70% de exposição relacionada a Bitcoin e 30% em ouro e minas de ouro. Não tenho nenhum título e não tenho nenhuma outra ação além das minhas, né? O cara tá all-in no ouro físico e no ouro digital, né? Com 70% em ouro digital. Olha lá, a Ethereum, tô acelerando aqui pra gente não ter um café com Bitcoin tão longo, investidores. A Ethereum acabou de anunciar que a atualização Pectra está online, is live, né? Olha lá a ilustração dos bloquinhos lá na Beacon Chain. Ethereum ativa com sucesso a primeira fase do Pectra, sua maior atualização em 3 anos. Pectra introduz mudanças abrangentes no Ethereum, preparando o terreno para sua transição com foco em escalabilidade e melhorias na rede. Por enquanto, não impactou em absolutamente nada no preço, né, investidores?
essa atualização que ampliou bastante o limite de staking, né? Foi de 32 para 2048. Eu também tive os 32 Ethereums bloqueados durante bastante tempo nesse processo aí da Ethereum, né? Quando a gente teve lá o merge, enfim. E existem, então, expectativas de que a Ethereum possa seguir na direção correta, que é concorrer pau a pau com as outras redes, né? Que vem se desenvolvendo muito aí e oferecendo cada vez mais escalabilidade e taxas extremamente baratas. Essas são as principais críticas à rede Ethereum. Inclusive saiu o Vitalik falou, né, sobre o desenvolvimento da Ethereum, se culpou em relação a alguns erros que ele disse que cometeu e que ele pretende tornar a Ethereum um pouco mais simples como o próprio Bitcoin. Teve gente que encarou isso de uma forma negativa, né? Eu acho que isso é positivo para a Ethereum e vejo que eles estão amadurecendo os próprios conceitos para fazer com que a Ethereum consiga fazer a manutenção da liderança quando se fala de blockchain layer 1, né? Eles têm a faca e o queijo na mão para se manterem como a blockchain de primeira camada dominante, né? Eles têm a vantagem do pioneiro. Pesquise sobre isso. Tá? É por isso que eu acho que se eles não dormirem no ponto, eles têm tudo para seguir. A Ethereum tem tudo para seguir sendo o segundo maior criptoativo do mercado, depois do Bitcoin, mas não pode vacilar, né? Se ficar vacilando, vai ser engolido realmente. E foi sobre isso que o Vitalik falou e trouxe ideias aí para melhorar um pouco mais a Ethereum. A Bitwise protocolou um pedido de ETF de NEAR, investidores, olha só. Apostando então na evolução do mercado digital. Essa matéria até fala um pouquinho sobre a NEAR, né? Que agora recebeu então o pedido de ETF. Olha lá. Vale destacar que a gestora possui histórico positivo com outros ETFs, como de Bitcoin e Ethereum. E quase todos os principais criptoativos vêm recebendo pedidos de criação de ETFs aí, né? E a lista que está aguardando a aprovação lá da SEC, aguardando a análise, vai só crescendo cada vez mais. E seguimos aqui. Olha o semanal do Bitcoin, como tá legal, certo? Quase um novo sinal de compra sendo dado no MACD. Temos tudo apontando para cima, investidores, ainda que exista espaço para correções. No diário o cenário está diferente aqui, né? Ainda que exista espaço para correções, o Bitcoin chegou lá na região de resistência. Chegou lá na região de resistência, então ele ainda tá lutando ali, tá difícil, porque veja quanto tempo ele passou aqui, ó. Quanto tempo ele passou aqui, né? Então, é natural que ele fique preso aqui, que ele possa ter volatilidade para cima, para baixo, enfim. Mas a tendência geral dos preços do Bitcoin é para cima. Ele segue com a dominância em alta, mas eu acredito que teremos uma reversão que vai impactar, então, o mercado de altcoins. E a gente vai seguindo em frente, cobrindo todo o mercado. Vou estar junto com vocês aí no nosso canal de membros ao longo do dia, prestando atenção nos desenvolvimentos do mercado, vamos trocando uma ideia aí. E prestar atenção também no que vai acontecer agora no período da tarde com a reunião do Fed, certo? Eu vou fazer o seguinte, investidores, vou liberar esse Café com Bitcoin de forma pública. Café com Bitcoin é uma série exclusiva para membros, mas de vez em quando eu tenho trazido aqui publicamente alguns episódios aqui do Café com Bitcoin. Então vou liberar de forma antecipada para vocês membros, aí mais tarde eu libero lá publicamente no canal. E aí, como vou liberar publicamente, vou deixar o convite para você que acompanhou pela primeira vez um vídeo aqui do canal, que você se inscreva, ative o sininho de notificações e seja membro, para que você possa acompanhar o Café com Bitcoin, que a gente faz quase que diariamente aqui, certo? Sendo membro, você vai ter acesso, então, aos nossos vídeos exclusivos, a todos os vídeos exclusivos. Ontem a gente fez o sorteio, um mega sorteio, sorteamos vários brindes legais, aí, inclusive uma Trezor, né, uma hard wallet, uma das melhores hard wallets do mercado, e a gente vai continuar com novos sorteios aí nos próximos meses. Assinar para ser membro custa menos do que um lanche no mês. Se você for um cara que visa a eficiência do seu dinheiro, como você usa o seu dinheiro, com certeza o valor da assinatura vai se pagar e vai valer muito a pena, porque é menos do que um lanche do McDonald's. Aí o cara come lá o lanche do McDonald's e nem pensa. E basicamente começa daqui a alguns anos a ter problema de saúde, sendo que ele poderia também usar esse dinheiro, né, ou pelo menos pensar em usar esse dinheiro para fazer parte de uma comunidade autocolaborativa como a nossa, né? Sendo membro Pro Max, você vai ter acesso ao nosso Telegram,
que tem vários tópicos aqui que os membros discutem ao longo do dia, tá vendo? Tópicos super importantes, postagens e alertas, análises gráficas que a gente faz e posta lá. A gente tem até análise de membros, né? Agora, membros, tô esperando mais análises aí, hein? Cadê vocês aí, ó? Chegando junto nas análises. Cadê, ó? Análise de membros, ó. A última foi dia 23/4. Mas, ó, a gente tem tópico para falar de DeFi Pools e Staking, estratégias de saída, portfólios, né? Onde os membros compartilham seus portfólios e pedem opiniões, impostos e tributos. Tópico para falar de macro e bolsa de valores, calendário econômico, memes e humor. Enfim, buy and sell, os membros vão publicando o que eles estão comprando e vendendo aí, né, as negociações que eles estão fazendo, pedem opiniões também para os outros membros. É uma comunidade autocolaborativa que tem a minha participação muito ativa também, sou muito ativo dentro da comunidade. Eu deixo o convite para você se juntar a nós e fazer parte, certo? E eu também não posso deixar de convidar vocês a abrirem as suas contas lá na Mexi, certo? Tem um link aqui na descrição. Cara, a Mexi é a corretora que hoje tem as menores taxas do mercado, investidores. Tanto para futuros quanto para spot, não importa qual o seu tipo de negociação, se você opera futuros, mais ainda, né, cara? Você tem que operar pelo meu link aqui, ó. O link tá aí na descrição. Eu negociei com eles a menor taxa do mercado, a menor taxa garantida. Nem na Binance, nenhuma outra você vai ter as taxas tão baixas quanto operando pelo meu link. Eu abri mão da minha taxa de comissão para poder repassar isso para vocês, por isso que vocês têm a menor taxa garantida. Então opere pelo meu link, abra a sua conta aqui com o link que eu tenho na descrição. A Mexi não exige KYC, ela tem os maiores limites de saque sem KYC, ou seja, cara, por qual razão o brasileiro está negociando criptoativos por outras corretoras? Não tem mais, não tem mais. É assim que funciona o mercado é competitivo e temos aí uma corretora que basicamente está engolindo tudo, né? E então abra a sua conta e negocie com as menores taxas do mercado. A gente vai seguir em frente. Eu vou pedir o like se você gostou desse vídeo. Vou estar trazendo vídeos de diferentes formatos aqui no canal público. Para os membros a gente segue com as lives, com os vídeos exclusivos. Pretendo trazer um vídeo à tarde, tá, membros? Acredito que vai dar certo trazer uma análise para ver o reflexo, como que a reunião do Fed impactou o mercado nesse primeiro momento. Então é bem provável que a gente se veja à tarde e a gente marca uma live aí também para os próximos dias, tá bom? E a gente vai trocando mensagens e experiências lá dentro da comunidade fechada do Telegram. Certo? Inscreva-se. Abra sua conta na Mexi, seja membro, tá bom? Para você seguir participando da nossa comunidade autocolaborativa. Estamos juntos. Até a próxima, investidores.